internautas que nos acompanham aqui no Terra, tanto pelas redes sociais quanto na nossa página do site oficial do terra.com.br. Bom, hoje um assunto para falar sobre... aquela coisa, né, que deixa todo mundo de cabelo em pé todo ano, que é a declaração do Imposto de Renda de 2021. E, aliás, para quem quiser depois aqui da live continuar vendo mais sobre o assunto, a gente tem uma página totalmente dedicada ao Imposto de Renda 2021 lá no Terra Economia, porque até 30 de abril, mais de 32 milhões de pessoas, brasileiros contribuintes, vão ter que fazer essa declaração, acertar as contas com o fisco. E temos aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante, Samir Schwaib, economista e advogado, formado pelo Mackenzie, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Muito obrigada, Samir, por receber a gente e falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço, Lívia. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Samir, para a gente começar a falar sobre o assunto, então, vamos falar um pouquinho sobre as regras, né, desse Imposto de Renda de 2021, o que muda também em relação ao ano passado, né, e para todo mundo ficar já inteirado sobre como que vai ser essa declaração desse ano. Tá. Então, vamos lá. Fazendo só um resumo inicial, a declaração de imposto de renda que a gente entrega agora em abril, né, até o final de abril, ela é um ajuste de tudo que aconteceu em 2020. Então, agora a gente vai reportar para a Receita Federal todos os rendimentos que nós tivemos em 2020, todas as despesas médicas, as despesas com escola, despesas com previdência, investimentos que eu tive em banco, saldos bancários, se eu comprei ou vendi algum bem, algum imóvel, algum automóvel, motocicleta, enfim, eu faço um resumo agora, em abril, de tudo que aconteceu. Então, é uma declaração que ela vai reportar o que já aconteceu no passado. Então, e aí, ao final da declaração, a gente vai saber se o que ocorreu lá, eu recolhi mais imposto, se paguei mais imposto do que devia, então eu vou ter uma restituição agora, ou se paguei menos e agora eu tenho que pagar uma diferença em abril. Repetindo, tudo referente a 2020. Então, a Receita, ela dá algumas obrigatoriedades, né? Quem está obrigado a declarar, porque, sempre lembrando, aqueles que não se enquadrarem em nenhuma daquelas hipóteses, não são obrigados, mas se quiserem declarar, podem, porque muitas vezes a pessoa não está obrigada a declarar, mas ela teve algum imposto retido na fonte, ela, se declarar, recebe esse imposto de volta, ela tem a restituição. Então, aqueles que não estão obrigados, eles têm a opção de mesmo assim declarar, tá? E quem está obrigado? Agora eu vou ler aqui, porque os números são números nos centavos, mas se qualquer pessoa se enquadrar em apenas uma das hipóteses, já é obrigado a declarar, tá? Então, a primeira delas é quem recebeu rendimentos tributáveis, que são aqueles o quê? São salários, rendimento de aluguel, pensão alimentícia, rendimentos que são tributáveis até o limite que tenham sido superiores no ano, o somatório, a R$ 28.559,70, tá? Se ultrapassar esse valor, já está obrigado. Uma outra hipótese, se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis na fonte. São aqueles, os exemplos disso são rendimento de saque do fundo de garantia, rendimento de caderneta de poupança, doação recebida, rendimento de aplicação financeira. Então, ganho de capital, né? Se vendeu algum bem com lucro e pagou imposto. Se o somatório disso tudo ultrapassar R$40 mil no ano, também está obrigado a declarar. Se teve em qualquer mês algum lucro, ganho de capital, que fez o contribuinte obrigatoriamente recolher o imposto de renda de ganho de capital, também está obrigado. Se fez qualquer operação em bolsa de valores, independente de ter lucro ou não, basta se operou na bolsa, está obrigado a declarar imposto de renda. Então, são vários itens. Um outro importante, se o somatório dos bens da pessoa na declaração de bens, ela vai declarar os seus bens a valor de custo, a valor de aquisição. Se o soma de tudo, com casa, com carro, mais dinheiro no banco, ultrapassar
R$ 300 mil também está obrigado a declarar. Então, tem outras também, mas essas são as principais. Existe algumas obrigatoriedades para quem tem atividade rural, se teve uma receita bruta de atividade rural acima de R$ 142 mil, mas as principais são essas. Então, a recomendação inicial que a gente faz é que as pessoas elas vejam as condições de obrigatoriedade, leiam uma por uma e verifiquem. Se se enquadrar em qualquer uma delas, já estará obrigado a declarar. Ótimo. Então, e aí a pessoa está obrigada a declarar, mas vamos supor que ela já fez no ano passado. Tem alguma mudança, assim, muito importante, algo que vai impactar a declaração desse ano? Não tem. Basicamente, Lívia, a declaração de imposto de renda já há muitos anos, ela vem se repetindo no que é relevante e são feitos apenas ajustes no programa. O programa da Receita aqui brasileira é muito bom, comparativamente até com outros países, ele é muito amigável, muito fácil de declarar. Você vai abrindo as janelas, as fichas, e ele meio que explica o que informar. Além de tudo, as pessoas recebem informes de rendimento. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira num banco, uma conta corrente. Eu tenho uma conta corrente num banco e uma aplicação. O informe que o próprio banco já nos envia, ou que está disponível na internet, ele já informa em que linha que a pessoa precisa informar, o número que ela tem que informar. Então, eu digo, é muito amigável, salvo casos maiores, operações mais complexas, mas, regra geral, o programa é simples. Então, precisaria baixar o programa e ir vendo o passo a passo. As mudanças, basicamente, desse ano, como eu falei, elas não são mudanças muito relevantes. O que tem, né? Na verdade, como vocês lembram que o ano passado, por conta da pandemia, o prazo foi estendido até o final de junho, né? Esse ano, em princípio, não volta ao prazo original, que é o final do mês que vem, abril, 30 de abril é o último dia, tá? Embora a gente já tenha visto aí que existe um projeto na Câmara para se prorrogar, mas vamos falar o que está hoje oficial, é 30 de abril, voltou ao prazo original. Existe acho que a principal mudança é a questão do auxílio emergencial. Daqui a pouco a gente fala que as pessoas que receberam auxílio emergencial, existem algumas regras específicas. Isso é uma mudança por ser um fato, um fato que nunca tinha ocorrido antes. A gente já vai falar. E aí tem algumas pequenas, a restituição, para quem tem restituição, antigamente só podia informar as contas nos bancos tradicionais, a Receita agora autoriza já que seja recebido em bancos digitais, fintechs, então são novidades para isso. As pessoas que investiram em criptomoeda, né, em Bitcoin ou em outras moedas, agora existem, a Receita abriu um código específico para cada uma desses itens, é uma novidade lá na declaração de bens, tá? E uma outra, assim, o e-mail e o celular, que antes a gente informava, mas não era uma coisa obrigatória, a Receita agora ela vai utilizar o e-mail e o celular para mandar informações com relação a processamento de declaração. Até a Receita informa ela que nunca a Receita vai mandar solicitando alguma informação, até para tomar muito cuidado com hackers, né? Mas ela eventualmente vai só enviar informações, nunca vai solicitar. Então, essas são as principais mudanças, não é nada muito relevante, né? E aí a gente entraria na questão do auxílio emergencial, que essa é uma mudança mais específica para esse ano. Então, o que é mais importante? Que a gente já chega lá, então. A gente chega daqui a pouco. Boa. Então, vamos agora falar para as pessoas que vão declarar pela primeira vez. Então, hoje eu estou aqui fazendo a declaração pela primeira vez. As dicas, o que eu posso evitar, o que eu posso fazer para deixar tudo mais fácil e, claro, evitar cair na malha, né? A malha fina, para não ser pego aí no fisco, né? De calças curtas, digamos assim. A principal dica que a gente sempre dá para quem está começando a fazer a declaração seria reunir toda a documentação
né, necessária. Isso ajuda muito a fazer a declaração. Então, na verdade, o que a gente recomenda sempre, como uma dica que agora já fica para o ano que vem, no decorrer do ano, né, a pessoa já abre uma pastinha lá e vai separando documentos que são importantes para imposto de renda. Recibos de despesa médica, rendimentos, eventualmente uma compra ou venda de um bem, já vai deixando separado. Então, é muito importante que toda a documentação esteja já reunida, porque senão ela vai começar a elaborar a declaração e vai ter que parar no meio e continuar no outro dia. Então, seria separar essa documentação com as despesas dedutíveis, os rendimentos recebidos e os bens adquiridos ou vendidos no decorrer do ano. E com isso, aí, uma outra dica que as pessoas às vezes perguntam, o que é melhor eu fazer, no modelo completo ou no modelo simplificado? Então, só relembrando, né? O completo é aquele que eu tenho a possibilidade de incluir e deduzir todas as despesas médicas, despesas com escola, todas as despesas dedutíveis. Pensão alimentícia que foi paga, uma dedução, contribuição para previdência oficial e privada, isso tudo eu incluo no modelo completo, e isso é uma dedução da base de cálculo do imposto. Eu vou abater. E no modelo simplificado, eu não utilizo nenhuma dessas deduções, e eu só utilizo o quê? 20% dos meus rendimentos tributáveis, a Receita autoriza a que se considere como deduções, independente eu não tenho que informar, independente se é mais ou menos. Eu pego 20% dos rendimentos, a Receita autoriza a abater limitado, tá? Existe um limite de R$ 16.750 aproximadamente. Esse é o máximo de dedução no modelo simplificado. Então, as pessoas falam, mas é melhor eu fazer em uma ou em outra. O programa da Receita também já ajuda muito nisso. Então, a gente recomenda que faça no completo, vai colocando lá a despesa médica, despesa com escola, todas as despesas que são dedutíveis, e o programa ele faz o cálculo automático, ao final ele informa se com todas essas informações é mais vantajoso eu entregar no completo ou no simplificado. Então, essa é uma dica, faça no completo, inclua todas as informações, e ao final o programa vai ajudar e vai dizer o que é melhor. Essas são dicas iniciais que acho que ajuda muito, e fazer com muito cuidado, né? Porque o programa, inclusive, ele tem um ícone de ajuda, que na dúvida ele esclarece o que deve ser informado em cada uma das fichas. Ótimo. Então, vamos lá agora, chegando para esse assunto do auxílio emergencial, porque, sim, deve ser declarado, né, o auxílio emergencial nesse imposto de renda de 2021, certo? Sim, ele deve ser declarado se o contribuinte, e aí existe uma regra específica, se ele teve rendimentos tributáveis superiores, aí é um número que eu tinha dito que está obrigado a declarar quem tem rendimentos superiores a 28.559. Mas para o auxílio emergencial, para quem recebeu auxílio emergencial em 2020, esse limite ele é menor, ele é de 22.847. Se o contribuinte recebeu auxílio, mas teve rendimentos de salário, mais aluguel, enfim, os rendimentos tributáveis superiores a 22.800, ele está obrigado a declarar, e mais, está obrigado a declarar, está obrigado a devolver tudo que ele recebeu do auxílio emergencial. Então, essa é uma informação muito importante, né? E a dúvida, e de que forma será feita a devolução. Basta essa informação do que recebeu, e vai informar também em rendimentos recebidos o total que ele recebeu do auxílio emergencial. A Receita, ao final da declaração, vai ser emitido um DARF com aquele valor, e o contribuinte vai ter que pagar, vai devolver para a Receita esse valor. Então, essa é uma regra que tem que obedecer, e se não obedecer, é muito fácil da Receita descobrir. A Receita tem todas as informações. Sempre lembrando, Lívia, aproveitando, a Receita recebe informações de diversas fontes diferentes. Então, o computador da Receita, né, que
ele chama do supercomputador da Receita, ele recebe e faz os cruzamentos. Então a pessoa fala, poxa, mas como a Receita vai saber que eu recebi o auxílio emergencial? Ela vai saber, ela tem o CPF, através do CPF ela faz os cruzamentos. Então, precisa efetivamente devolver esse dinheiro àquele que se enquadrar nessa obrigatoriedade. Porque, de fato, esse valor, né, do auxílio emergencial é para quem tem rendimentos menores do que esse valor de 22 mil, né? Exatamente. Bom, então, e aí vamos a outras dúvidas aqui também que a gente teve, para pessoas que foram demitidas durante a pandemia. Como que declara a rescisão, né, contratual e também para quem, né, sofreu aí essa perda do emprego, né, durante o ano de 2020? Então, as pessoas que foram demitidas, elas estão obrigadas a declarar esses rendimentos da rescisão, desde que se enquadre tudo aquilo que a gente falou, né, em um dos itens de obrigatoriedade. Mas, estando obrigada a declarar, ela precisa receber da empresa que foi demitida o informe. É um informe de rendimentos com a classificação de cada rendimento, o que é tributável, o que é isento, o que foi exclusivo de fonte. A empresa ela é obrigada a dar essas informações. Se por acaso a empresa não enviou, aí essa é uma obrigação do contribuinte. Não é porque a empresa não enviou que ele não está obrigado a informar a Receita. Ele vai ter que informar a Receita e vai ter que declarar o rendimento para cada uma das fichas correspondentes, né? E só voltando à tua pergunta, a questão de quem teve aquela redução da jornada ou do salário, aí a Receita até se manifestou, né? Existe o benefício, diferentemente do auxílio que a gente já falou, existe o benefício emergencial, que é aquele rendimento que o governo que deu em complemento. Essa foi uma ajuda ao trabalhador que teve o contrato suspenso ou salário e jornada de trabalho reduzido. Esse valor que o governo deu é tributável. Existia uma dúvida, mas é uma ajuda, né? Reduziu na pandemia. Existe até uma discussão aí se isso está correto ou se não está, mas a Receita Federal já se manifestou oficialmente que esse benefício emergencial que o governo concedeu ao trabalhador, ele é tributável, precisa informar também, tá? Por outro lado, as empresas que reduziram o salário ou suspenderam o contrato, elas tinham a opção de dar uma ajuda compensatória, que era o nome. E aí a Receita falou, essa ajuda compensatória, se foi recebida, ela é isenta. Então, a pessoa que recebeu esse tipo de rendimento, ela vai ter que dividir, saber o que veio da empresa e o que veio do governo, e declarar um como tributável, aquele que o governo deu, e o outro isento, que é a empresa que fez o pagamento. Certo, então é como se fosse diferente, né? Veio de duas fontes diferentes, né? Apesar de se tratar do mesmo emprego, né? Se tratar de uma mesma situação, né? Da redução de jornada. Isso, inclusive o governo ele até informou um CNPJ específico que foi aberto só para esse tipo de rendimentos recebidos. Ótimo. Bom, e para quem vai declarar lucros de fundos de investimento, Samir, como que funciona essa questão? No caso de fundos de investimento, aí a gente precisa separar, são diversos tipos de fundos, mas se a gente for naquele que é o mais tradicional, que é o investimento em renda fixa, então esse é muito fácil de declarar, porque os rendimentos recebidos, eles são, em sua maioria, tributados exclusivamente na fonte, e tem alguns específicos que são isentos. Então, não há imposto adicional a pagar agora na declaração, agora em abril. Já foi retido lá na fonte, tá? Então, nesse caso, o informe que o banco vai enviar já vai detalhar a linha que tem que ser informada, a ficha. Então, na maioria dos casos, o saldo em 31/12 deve ser declarado na declaração de bens e o rendimento recebido na ficha de rendimento sujeito à tributação exclusiva.
Então, já vem ali e eu só informo e não pago mais nada agora na declaração. Se houver alguma aplicação em fundos que são isentos, como, por exemplo, rendimentos de letras de crédito, aquele LCA, LCI, esses fundos, eles são incentivos, né, a determinados nichos do mercado, e nesse caso eles são isentos, mas também no informe do banco, da instituição financeira, virá o tipo e a linha que tem que ser informada. Então é muito fácil, na maioria é muito fácil de fazer. Esses, inclusive falando, né, sobre esses investimentos da renda fixa, eles vêm já dentro do informe do banco, né? Então já está ali todo discriminado onde que ele vai se encaixar, né? Sim, é muito fácil nesse caso de informar. E então esse tipo de rendimentos são os rendimentos mais usuais. Se a pessoa aplicou, por exemplo, na bolsa, nós tivemos muita gente investindo em bolsa, aí é um pouquinho diferente, um pouco mais específico. E aí, o investidor em bolsa, ele tem que acompanhar os seus rendimentos mês a mês, especialmente se comprou e vendeu. Porque se vendeu uma ação, exemplo, no mês de julho, com lucro, deveria ter pago imposto até o final do mês seguinte, agosto. Se não fez, não dá para ajustar agora em abril. Vai ter que pagar agora, mas com multa e juros. Então, nesse caso, no caso das ações, a forma de declarar é um pouco diferente. Ele tem que declarar na declaração de bens, ação por ação, tipo de empresa, né? Empresa por empresa, e o valor de aquisição, seu custo médio, data de aquisição, e se teve um ganho ou perda, ele tem que informar numa ficha que tem específica de renda variável, para informar se teve um lucro, ele vai no mês da operação, janeiro, se teve lucro ou prejuízo, fevereiro, e aí vai informando ano a ano. Então já é bem mais detalhado, né? Bem mais um pouco diferente para quem faz o investimento mais simples, né? Da renda fixa, já sabe exatamente qual foi o rendimento, né? Uma coisa só, né? Bom, então vamos falar agora sobre os tipos de declaração que a gente pode fazer, né? A gente tem vários aplicativos aí, várias formas de fazer essa declaração. E uma dúvida que surgiu é que a declaração pelo celular, muita gente está com medo de fazer, né? Se realmente é segura, como que funciona. E para você, qual que é a melhor, Samir? É pelo computador? É pelo celular? O que você acha? Bom, eu como eu sou mais da velha guarda, eu acho que o computador funciona perfeitamente, é muito simples. Mas eu vi já, eu nunca fiz uma declaração por celular, até porque é uma coisa mais recente e prefiro por computador. Mas a do celular, ela é muito amigável também. Eu vi o programa, ele é parecido com o do computador, ele vai abrindo as janelas, né? Então, ele tem da mesma forma todas as fichas, vai abrindo, eu vou clicando no que eu quero informar e vou declarando ali. Então, funciona bem. As limitações para quem existem algumas limitações para entregar por celular, mas são apenas as declarações mais complexas e maiores que não podem ser. Então, quem teve rendimentos exclusivos de fonte ou tributável superior a 5 milhões de reais no ano, quem teve um imposto que foi recolhido no exterior, operação fora do Brasil. Então, na grande maioria, é possível declarar por celular. Então, respondendo sua pergunta, eu ainda prefiro no computador. Mas celular funciona bem também, obviamente que dependendo para uma declaração mais simples, um assalariado, que tem poucos bens, dá para fazer por celular tranquilamente e é seguro. Ótimo, muito bom saber, né? Porque muita gente fica com medo de ser hackeado, de ter os dados vazados, né? Então é importante deixar bem claro aqui que esse é também um formato aí lançado, né, pelo nosso governo e tudo, para que isso facilite também que os contribuintes façam a sua declaração da forma mais rápida e mais fácil e segura possível, né? E também como que funciona, Samir, esse processo para fazer a declaração? Tem que baixar, né, o programa, instalar no computador. Vamos dar esse passo a passo aí para a galera que está nos acompanhando. Precisa baixar o programa, então precisa ir lá no site da Receita,
baixar o aplicativo, né, o programa, aliás, não o aplicativo, o programa mesmo, o aplicativo é no celular. E baixando o programa, ele vai informar se ele já entregou a declaração no ano anterior, dá para importar os dados que ele teve na declaração para não ter que digitar novamente, o que também facilita muito. Então, basicamente, é importar a declaração do ano anterior para esse ano, ele tem que ir no programa do ano anterior, salvar a declaração e importar depois na nova. Ele já puxa os dados todos e facilita muito, porque até, por exemplo, despesas médicas, eles repetem lá os médicos que você teve no ano anterior, e se você esse ano não teve, você vai lá e exclui. Mas facilita, porque já tem o nome, tem o CNPJ da clínica, o CPF, enfim. Então, essa é a primeira informação com relação à importação. E aí depois ir declarando, aí não tem muito segredo, aquilo que a gente falou. Ficha a ficha, pega a relação de documentos e começa a preencher a declaração. Uma coisa que a Receita diz é que aqueles que têm restituição e entregarem antes, deverão receber a restituição antes. Uma mudança é que a Receita agora, a restituição, ela já começa em maio e vai até setembro, são 5 lotes, antes eram acho que 8, então está diminuindo o prazo de devolução do dinheiro, que vem com correção pela Selic. Então, o quanto antes a pessoa declarar, especialmente quem tem restituição, melhor, recebe antes. Tá? Basicamente, eu acho que o passo a passo, Viviane, é bem simples. Isso, né? É bem simples mesmo. É isso. Bom, e para a gente finalizar aqui, vamos falar sobre as consequências para quem não entrega essa declaração, né, Samir? Existem consequências, inclusive financeiras, né, que podem prejudicar o contribuinte para outras áreas também, né? Se quiser viajar para o exterior, né? São várias questões que podem interferir, né? Atrapalhava muito na época que podia viajar para o exterior, realmente. Que realmente muitas vezes a pessoa não conseguia para conseguir um visto ou até renovação de passaporte, tem que estar em dia com a parte fiscal, parte eleitoral, etc. Então, a falta da entrega da declaração, ela gera esse problema, muitas vezes não sai a certidão negativa de débito, vai aparecer a pendência de falta de entrega, e aqueles que estão obrigados, muitas vezes não, certamente vão ter uma multa por não ter entregue, por atraso, e se tivesse imposto a pagar e não pagou, vai ter uma segunda multa, que é um imposto que não foi pago, também com multa e juros. A falta da entrega da declaração, ela gera uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, que seria devido. E se a pessoa não teve imposto devido, aí é uma multa básica de R$165. Mas acho que a principal consequência são as multas futuras por, eventualmente, não ter informado uma renda, um rendimento. Essa multa ela vai aumentando, e se houver uma multa da Receita, uma auto de infração, que é uma coisa é o contribuinte chegar em atraso e pagar. Essa multa chega até 20%. Mas se a Receita que se antecipa e cobra, essa multa já vai no mínimo a 75% do imposto. Então vai aumentando. É uma bola de neve. Sempre lembrando que às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho a documentação completa comigo, como é que eu faço para declarar? A recomendação é declare e depois retifique a declaração. O contribuinte tem até 5 anos para retificar a declaração, não tem multa por isso, a retificação não gera multa e não chama atenção, não vai cair na malha fina só porque retificou. Isso é uma lenda aí que existe, que retificação chama atenção, não chama. A própria Receita já informou que as pessoas que retificam simplesmente é substituída uma declaração pela outra na base de dados. Então, a recomendação é não deixe de entregar no prazo. E se tiver alguma coisa faltando, se houver algum erro, depois faça a retificação. Que nada mais é do que uma correção das informações que você apresentou ali para a Receita, né? Perfeitamente, isso mesmo.
Bom, Samir, queria agradecer imensamente a sua participação. É muito importante a gente deixar muito claro que, apesar de dar muita dor de cabeça, né, na hora de declarar, pelo menos pegar todos os documentos, né, que é sempre um processo bem complicado, mas que não é nem um bicho de sete cabeças, né? Dá para fazer, inclusive com tranquilidade. Tem aí ainda o mês inteiro de abril e também o restinho de março para fazer essa declaração. Então, amigo internauta também que tiver mais dúvidas sobre esse assunto, a gente vai ter o canal específico dedicado 100% ao imposto de renda com mais informações. Então, fique ligado. Claro, não deixe de entregar a sua declaração de 2021. Samir, mais uma vez, muito obrigada. Espero que a gente conte com você novamente aqui para falar sobre esse assunto. E um tchauzinho para todo mundo. Tenha uma boa tarde.